Boa tarde, sou Isabel Gomes, docente do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Centro de Matemática e Aplicações da mesma universidade. Hoje venho-vos falar no cruzamento entre a logística e a matemática no âmbito do webinar Science and Tech for Society. Mais precisamente, venho-vos falar de 3 projetos de investigação que tenho desenvolvido ao longo da minha carreira científica. São eles o LogInv, o AirWaste e o ETOL. Mas antes de entrar nos projetos de investigação, penso que é importante definirmos o que é a logística. E de uma forma muito simples, a logística é a gestão de todas as operações relacionadas com a produção, transporte e entrega de mercadorias. A logística tradicionalmente começa com as operações de extração das matérias-primas para a indústria e termina com a chegada dos produtos ao consumidor final. Mas a logística de que venho-vos falar é chamada logística inversa. E também, numa definição simples, é a gestão das operações relacionadas com a movimentação dos produtos com início no consumidor, visando a recuperação de valor ou uma adequada posição final. O que a logística inversa faz é estender o conceito de logística tradicional, iniciando-se no consumidor final, fazendo a recolha dos produtos, uma separação para identificar quais os que têm valor e quais os que deverão ser enviados para deposição. Os que têm valor retornam à indústria, seja a mesma, seja a outra. O primeiro projeto é de logística inversa e é o projeto de modelação de cadeias de abastecimento com fluxos de retorno, onde o objetivo é o desenvolvimento de modelos de otimização que apoiem o design de cadeias de abastecimento sustentáveis. Neste objetivo existem 3 tópicos que vos irei definir com um bocadinho mais de cuidado. O primeiro é o que são os modelos de otimização de que estou a falar. Ora, estes modelos são um conjunto de equações e inequações matemáticas, onde as soluções, que são em número infinito, visam responder à pergunta que nós temos no projeto em questão. Estas soluções, sendo em número infinito, o que pretendemos é escolher aquela que otimiza uma determinada função, seja ela uma função que pretendemos maximizar, como por exemplo lucro, como por exemplo impacto social benéfico, ou uma função que pretendemos minimizar, como seja, por exemplo, uma função de custos, uma função de impacto ambiental. O segundo conceito é o conceito de cadeias de abastecimento. Eu falei em logística e o conceito da cadeia de abastecimento o que faz é envolver também as entidades que pertencem a todo o processo. E por isso, o que a cadeia de abastecimento faz é ter em consideração não só as operações, mas também as entidades envolvidas no processo, tanto as que estão envolvidas no processo direto, desde as matérias-primas até ao consumidor final, assim como as que estão envolvidas no processo inverso, do consumidor final de volta à indústria ou à deposição. Estão também envolvidas os modos de transporte que poderão ser diversificados. Neste projeto, o que pretendíamos responder era a questão de onde deverão ser colocadas ou instaladas as entidades que compõem uma determinada cadeia de abastecimento. O último termo é o termo de cadeias de abastecimento sustentáveis e aqui o que pretendemos é encontrar qual é a melhor estrutura da cadeia de abastecimento, tendo em conta não só a questão económica, que é muitas vezes o aspecto que mais preocupa as empresas, como também o aspecto ambiental, que já começa a ser um aspecto preocupante do ponto de vista empresarial, mas também o aspecto societal, as pessoas. E por isso o que queremos encontrar é uma solução que tenha em conta estes 3 aspectos, muitas vezes antagónicos. Estas soluções, normalmente, não há uma para todos. O que vamos fazer é procurar a solução de compromisso que melhor reflete as preocupações da empresa. A questão do impacto social é uma questão muito recente e ainda está em aberto. E por isso a nossa investigação tem-se debruçado sobre qual a função que melhor modela o impacto social de um sistema complexo como é a cadeia de abastecimento internacional. O segundo projeto que vos quero falar é o AirWaste, que é um projeto relacionado com sistemas de recolhas de embalagens recicláveis. O nosso objetivo é então o desenvolvimento de modelos de otimização que apoiem o projeto de sistemas de recolhas de embalagens recicláveis. Ou seja, estamos preocupados com as rotas que os veículos farão a partir do momento em que nós, consumidor final, depois de usadas as embalagens, as colocamos nos ecopontos. E por isso é preciso um sistema que as recolha,
que faça a triagem de acordo com o material e com a qualidade e que os envie para deposição ou para reciclagem. Por isso, neste projeto, a pergunta que queríamos responder é quais as melhores rotas para o que nós chamamos habitualmente os caminhões do lixo. Ora, uma das coisas boas da utilização de modelos matemáticos é a possibilidade de estabelecer cenários, fazer perguntas e tentar, de certa forma, quantificar o impacto que estes cenários têm relativamente à situação atual. Na imagem mostro-vos 4 cenários, o cenário atual, a situação atual e 3 cenários que testámos relativamente à definição das áreas de intervenção de um sistema de recolha de embalagens recicláveis e podemos ver que conseguimos, com este sistema, num dos cenários, uma redução de 5% nos quilómetros percorridos, noutro, uma redução de 18% e, no último, uma redução de 20%. O último projeto que vos quero falar é um projeto que envolve uma nova logística e, neste caso, é uma logística a que temos chamado logística social. É um termo muito recente e que ainda não tem uma definição fixa. Uma possível definição para ele é, então, a gestão de todas as operações relacionadas com serviços e atividades de cariz social. Ou seja, serviços como assistência domiciliária, que poderá ser de saúde ou social, serviços de voluntariado, insegurança alimentar e bancos alimentares, integração de trabalhadores com deficiência, entre muitos outros que preocupam a nossa sociedade atual. A diferença para as logísticas que falei anteriormente se prende com a não existência de um produto a ser transportado ou a ser produzido, mas sim com a prestação de um serviço a pessoas, muitas vezes, com fragilidade. O ETOM é, então, o projeto mais recente em que temos estado envolvidos e é um projeto de planeamento de visitas num serviço de apoio domiciliário de uma IPSS. O objetivo é o desenvolvimento de modelos matemáticos de otimização, então, para o planeamento destas visitas de apoio domiciliário. As 2 perguntas que queremos responder numa primeira fase é quais os utentes que cada cuidadora deverá visitar e qual a sequência de visitas que deverá fazer em cada um dos dias. Ora, este problema é um problema muito atual. As questões pandémicas mostraram a pertinência deste tópico, uma vez que muitos destes serviços eram feitos em casa, deixaram de existir centros de dia onde as pessoas idosas passavam os seus dias e as pessoas passaram a ser assistidas, a grande maioria, em casa. E a maioria das instituições que prestem este serviço não dispõe de sistemas informáticos que lhes permita, de uma forma eficiente e eficaz, planear os serviços. São normalmente as assistentes sociais responsáveis pelos mesmos que, à mão e com papel e caneta, desenham o serviço que cada uma das cuidadoras deverá fazer. E por isso é fundamental que nós consigamos produzir algo que seja útil se queremos ter um contributo para a nossa sociedade. Com estes 3 projetos me despeço, espero que tenham ficado com uma noção de como é que a matemática e a logística se cruzam e, mais ainda, que agora, quando ouçam falar em logística, pensem que existem outras logísticas, nomeadamente estas 2 que vos apresentei hoje.